Muito boa noite, senhoras e senhores. Eu sou o professor Rodolfo Rosa e vou fazer aí uma pequena revisão sobre a disciplina Administração e Planejamento Social da Faculdade Uniplan de Guaratinguetá. Esse vídeo tem o objetivo de preparar aí, de relembrar os conceitos mais importantes dessa disciplina, que é uma disciplina extensa. É esse o objetivo de auxiliar esses alunos que vão prestar a prova aí na próxima semana. Peço antecipadamente desculpa por algum barulho que vocês venham a ouvir aí durante o vídeo, mas esse vídeo está sendo gravado de forma ao vivo, não vai ser feito edições nele, por isso eu peço aí desculpa previamente. É claro que nessa revisão nós não vamos conseguir abordar todos os conceitos, né, estudados na disciplina, mas nós temos aí o objetivo de conseguir os principais conceitos e relembrar os principais conceitos que já foram vistos na disciplina. Fico também à disposição, tanto aí abaixo do vídeo, para questionamentos, tanto dos alunos como de outras pessoas. Fico aí à disposição para tirar as dúvidas, ok? Vamos lá. Primeira questão que nós vamos estudar na disciplina é aí a tão falada aí teoria de Taylor, a teoria científica, né? A administração científica. Importante a gente relembrar antes de qualquer coisa, como já falado em sala de aula também, entender como que eram as empresas antes de 1900. Como que era a estrutura empresarial da época, porque é muito diferente do que o que a gente vê hoje. E tentar conceituar historicamente esse momento é importante para o entendimento aí da teoria, tá? A gente tem que lembrar que em 1900 as fábricas eram extremamente sujas, insalubres, extremamente mal organizadas, né? A gente tem uma estrutura aí, eu ainda coloco uma foto para ilustrar, né? De uma empresa onde era feita as coisas praticamente de qualquer forma, ou sem nenhum, de forma totalmente empírica, né? Não tinha nenhum tipo de planejamento, não tinha nenhum tipo de organização dessas empresas. E a gente tinha aí uma estrutura de que pessoas eram pegadas a esmo para trabalhar. Era mais ou menos assim, ia-se na rua, perguntava, você quer trabalhar? E se você quisesse trabalhar, você era colocado dentro dessa empresa de qualquer forma para executar aquele serviço. E qual era o resultado disso? O resultado era que nós não tínhamos produtos padronizados, ou seja, se você queria comprar, por exemplo, 6 cadeiras iguais para a sua casa, isso não era possível, era muito difícil você encontrar produtos iguais, né? Você não tinha um padrão de produtos. Você não tinha leis trabalhistas, né? Segurança do trabalho, nem digo. Os produtos eram feitos de forma artesanal, eram feitos de forma manual. O que trazia uma dificuldade muito grande que elevava muito o preço desses produtos, né? Então, essa era a principal característica. As fábricas produziam muito pouco e num preço muito elevado. Muito bem, aí vem um cara chamado Frederick Taylor, né? Em 1903, ele é aí dos Estados Unidos, ele foi operário também e por estudar aí engenharia, alcançou altos cargos dentro da empresa. Ele tem o foco, ele enfatizou a tarefa, ele olhou como que aqueles trabalhadores produziam, né? Então o primeiro conceito que a gente vai entender do Taylor é o estudo dos tempos e movimentos. E o professor Rodolfo vai dizer para você que quando você tem um problema, o primeiro passo para você resolver esse problema é observar, né? O Taylor vem nos trazendo essa informação. A observação atenta do Taylor fez ele conseguir corrigir muitos erros que aconteciam nas empresas de então, né? Então esse período incluiu aí vários aspectos, né? Nós vamos ver aí em outras disciplinas, nós vamos ver em outros estudos que houveram várias fases aí
desse estudo de Taylor. Nós não vamos estudar todas, não é nosso objetivo estudar todas, mas sim relembrar e entender os pontos principais. Taylor vai fazer um estudo dos tempos e movimentos. Estudo dos tempos e movimentos. Ele vai observar aquele trabalhador, ele vai tentar analisar o que pode ser melhorado desse trabalho. Esse período incluiu os seguintes aspectos. Olha lá. Análise do trabalho, estudo dos tempos e movimentos. Estudo da fadiga humana. Divisão do trabalho e especialização do operário. Esses são alguns primeiros conceitos que nós vamos entender. Tem um outro vídeo também no canal disponível para quem quiser assistir. Quem foi meu aluno viu na prática um processo que a gente simula essa ideia através de uma dobradura, né? O que é a divisão de trabalho? Eu vou construir uma cadeira. Se eu vou construir essa cadeira, eu vou fazer tudo. Eu vou cortar o ferro, eu vou dobrar o ferro, eu vou parafusar, eu vou fazer o estofado, eu vou pintar. Taylor vai dizer que não, que nós devemos dividir esse trabalho, que conforme a gente vai dividindo este trabalho, esse trabalho vai ficando mais rápido e mais fácil. Por quê? Existe uma especialização do operário. Você passa a ser especialista naquilo. De tanto fazer uma determinada função, você acaba ficando quase que craque naquilo. E isso vai auxiliar a empresa como um todo. Desenhos de cargos e tarefas. Era muito comum você ver os funcionários da época perdidos. Eles não sabiam muito bem o que fazer. A divisão clara de trabalho e explicar para cada um desses caras o que eles deveriam fazer. É uma forma aí de organizar esse processo. Incentivos salariais e prêmios de produção. Ele disse assim, ó, você que produzir mais vai ganhar mais. Perceba que essa também não era uma tratativa da época. Nós tínhamos aí algumas classes de funcionários que acreditavam que se eles trabalhassem mais, poderia ser que eles fossem mandados embora, porque não haveria produtos, haveria produtos em excesso, as pessoas não iriam comprar aquela quantidade de produtos e isso causaria até um dano para a empresa. E essa ideia era uma ideia profundamente errônea, né? Então, Taylor disse, se você trabalhar mais, se você produzir mais, você vai ganhar mais. E trouxe aí a primeira ideia aí do conceito de homo econômicos. Eu até coloquei aqui entre parênteses. Homem que trabalha por dinheiro. Essa é uma reflexão que a gente sempre faz. Né? Por que você trabalha? Você já parou para pensar? Por que é que você trabalha? Você trabalha somente por dinheiro? Taylor acreditava que sim. Taylor acreditava que as pessoas só trabalhavam por dinheiro. E à medida que esse dinheiro fosse aumentando, as pessoas iriam querer trabalhar mais, mais e mais. Historicamente, nós vamos entendendo nos conceitos seguintes de administração, de que o homem não trabalha somente por dinheiro. Dinheiro é importante para todos nós, mas a gente vai entender esse processo aí. Condições ambientais de trabalho, como iluminação, conforto e outras, né? Comentando que as empresas eram extremamente sujas, insalubres, escuras, né? Taylor vai fazer algumas melhorias nesse sentido, mas não vislumbre algo muito grande, né? A gente estava aí no começo dessa administração. Essas primeiras ideias são ideias mínimas, tá? De iluminação, de conforto. Padronização de métodos e de máquinas. Olha lá, ele disse o seguinte, se você corta cano, todos que cortam cano precisam cortar com a mesma marca de serra. Precisam cortar da mesma forma, não pode cortar de lado, tem que cortar todos retos. Padronização do método, todo mundo faz igual. Todo mundo que faz a mesma função faz essa função da mesma forma. E a
padronização das máquinas. Todos que trabalham com a serra vão cortar com a mesma marca de serra. E assim sucessivamente. E supervisão funcional. Aí tem um desenho pequenininho aqui para a gente entender. Né? Você tinha aí um supervisor de produção que olhavam todos os funcionários. Um supervisor de manutenção que também podia controlar todos os funcionários. Um supervisor de qualidade. À medida aí que as teorias vão passando, nós vamos tendo outros conceitos além destes. Muito bem, essa é a teoria de Taylor. É uma teoria que teve, principalmente, um ganho muito grande da sociedade, no sentido de que aumentou muito a quantidade produzida, de todos os produtos. E o que acontece quando aumenta a quantidade produzida? Quando uma empresa consegue produzir uma quantidade maior do que o que ela já havia produzindo, o que acontece? Esse preço do produto fica barato. E aí o exemplo clássico que eu coloco quando a gente pensa em Ford também, não é aí entendimento nosso no momento, mas para refletir é interessante. Pouquíssimas pessoas tinham condições de ter carro. Né? Na época, somente pessoas muito ricas tinham condições de ter um carro. Ford vai conseguir popularizar esse carro. Ele vai conseguir que outras pessoas de classe média vão conseguir também ter o seu direito a carro. E nós vamos ter uma evolução tão grande que hoje nós podemos afirmar com bastante tranquilidade que qualquer pessoa pode ter o seu carro. Só não vai ter se não quiser. E aí, o que isso trouxe? Isso aí é um presente deixado por Taylor. É claro que Taylor também foi criticado. A gente vê que o Taylor tem as críticas aí do próprio Chaplin. Né? Um vídeo interessante para quem quiser ver o filme Tempos Modernos, faz uma crítica aí a essa ideia taylorista. Vai trazer aí vai dizer aí que ele transformou o homem em máquina, né? Vai dizer que ele super especializou, o homem já não conseguia entender todos os princípios da fabricação dos produtos, né? Mas os ganhos são importantes também no nosso entendimento. Muito bem. Depois nós vamos ver aí a teoria da burocracia, idealizada aí pelo Max Weber. E aí é interessante a gente pensar, quando a gente fala de burocracia, nós temos um entendimento normalmente errôneo. A sociedade como um todo pensa na burocracia como um processo engessado, como um processo difícil, aquele processo que precisa de muita assinatura, mais ou menos quando a gente vai visitar um órgão público. Mas essa palavra burocracia não é bem utilizada quando a gente pensa nessa forma de organização do trabalho. O professor Rodolfo, né, vai chamar isso aí de burocracia. É um processo burro, um processo que não consegue pensar. Mas a burocracia idealizada pelo Weber, ela é bem diferente disso que nós estamos chamando aqui de burocracia. Veja lá, a teoria da burocracia, ela vai dizer que é um conjunto de regras baseados na impessoalidade. O que é impessoalidade? Eu ser impessoal. Eu ali, quando eu estou frente a um atendimento de uma empresa, eu estou representando não o professor Rodolfo, mas estou representando a empresa. Eu sou parte daquela empresa. Então não importa se está chegando um amigo, ou se está chegando o meu irmão, ou se está chegando uma pessoa que talvez eu não me dê tão bem, eu devo atendê-la da mesma maneira, né? Talvez aí a gente tenha uma seguridade aí desse jeitinho brasileiro, a gente vai amarrar esse jeitinho brasileiro. A teoria da burocracia, ela diz que você não pode beneficiar ou dificultar a vida de alguém devido à sua vontade pessoal. Olha lá, conjunto de regras baseados na impessoalidade.
Então, quando a gente pensa burocracia, nós vamos pensar impessoalidade. Olha lá, em hipótese alguma é permitido que suas emoções interfiram no seu desempenho. Né? Não pode, o que você está sentindo não pode transparecer frente à empresa. Olha lá, a teoria da burocracia ainda vai trazer mais 3 palavrinhas importantes aí para nós, tá? A teoria da burocracia vai falar da impessoalidade, da racionalidade. É um processo racional, é um processo onde eu penso cada um dos papéis, cada uma das hipóteses que podem acontecer na empresa. E isso vai me trazer previsibilidade do comportamento humano. Eu sei o que cada ser humano vai fazer em cada situação. Eu prevejo isso antes e determino qual é a relação, qual é a decisão que deve ser tomada diante aí de cada uma das variáveis. E principalmente divisão de trabalho. A teoria da burocracia também divide o trabalho. Ela vai dizer quem que deve fazer o quê, qual parte da produção, qual parte da operação cada um vai desenvolver. Muito bem. Vendo aí a nossa próxima teoria, vai ser a teoria clássica, a teoria do Henri Fayol. Né? Ele é francês, engenheiro também. Olha lá que interessante. A gente vai entender que a teoria clássica, a teoria do Fayol, é decorrente aí do aumento grandioso da produção das empresas. Imaginem vocês o seguinte, o dono da empresa tinha lá 50, 60 funcionários dentro da sua empresa, que produziam uma quantidade muito pequena, num valor elevado. Num dado momento, uma empresa que fabricava, vamos supor, 100 peças, passou a fabricar 1.000, 2.000, 3.000 peças. Até então, o dono da empresa era quem vendia, era quem recebia, quem guardava o dinheiro, quem organizava o processo administrativo como um todo. A partir do grande aumento de produção, já fica difícil para esse dono de empresa desenvolver essas atividades. E a gente viu aí uma dificuldade de desenvolvimento dessas empresas até então, que vai trazer aí uma ineficiência. E como que o Fayol vai resolver esse problema? Ele vai dividir a administração da empresa. E olha que situação difícil você chegar no dono de empresa e falar para ele, você não vai mais fazer a administração da sua empresa. Agora você vai dividir a administração da sua empresa e você vai ficar só com uma sexta parte. Olha lá, ele dividiu então em função técnica, hoje é conhecida aí como área de produção, pode ser conhecido como área de produção, função financeira, função contábil, função comercial, função de segurança e função administrativa. Na função administrativa, sim, era o próprio ato de administrar que poderia ser feito pelo dono da empresa, tá? E que vai envolver essas outras 5 funções. Olha lá como ficou. Ele colocou que alguém vai administrar, de fato, as funções e cada uma das funções vai ter um responsável. Ele dividiu o trabalho também, igual que as outras 2 teorias que nós vimos. Ele dividiu o trabalho em funções e essas funções vão ajudar o administrador a tomar as decisões. E ele disse ainda que o administrador precisava aí de algumas palavrinhas mais para conseguir organizar esse trabalho. Olha lá, prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. E ainda enumerou 14 princípios. Fayol trouxe para nós 14 princípios que deveriam nortear a aplicação dessa administração. Vamos lá nesses 14 princípios. Divisão de trabalho, que nós já falamos bastante. Autoridade e responsabilidade.
ele diz que quanto maior a autoridade de um funcionário, maior a sua responsabilidade. Conceito que nós temos até hoje. Conceito de disciplina. Unidade de comando e unidade de direção. Subordinação dos interesses individuais aos gerais, né? O meu interesse ele não é tão importante. O mais importante é o interesse da empresa. E esse deve ser priorizado. Remuneração de pessoal, ele também aí vai começar a trabalhar nas questões de remuneração. Centralização, cadeia escalar, ordem, equidade, estabilidade do pessoal, iniciativa e espírito de equipe. São os 14 princípios trazidos por Fayol. E aí nós temos os dois autores clássicos da administração, né? A da administração clássica, né? Como um todo. A administração foi trazida por esses dois. Teve a primeira ideia de administração como ciência, que é o que a gente entende até hoje. A teoria da organização, né? Um vai organizar a produção, um vai organizar a administração, né? O enfoque aí do Taylor vai ser as tarefas. O enfoque do Fayol vai ser a administração, a estrutura administrativa. Os dois vão fazer divisão de trabalho e especialização. O funcionário vai ficar especialista naquilo que faz. E vai fazer uma quantidade menor, vai dividir esse trabalho. Coordenação, conceito de linha e staff, né? Auxílio aí dessa linha de produção e organização linear. São as ideias aí trazidas por esses dois autores. Em seguida nós vamos ver a teoria das relações humanas. A teoria das relações humanas foi idealizada aí por Elton Maio, que era um psicólogo, e ele traz aí, segundo a experiência de Hawthorne, ele vai trazer aí algumas ideias principais sobre essa teoria. Olha lá, as 3 principais características, né? Lembrando que nós estamos fazendo um resumo sobre as teorias. O ser humano não pode ser reduzido a um ser cujo comportamento é simples e mecânico. Elton Maio é o primeiro cara que vai trazer a ideia de olhar para essas pessoas e entender que essas pessoas não são máquinas. Essas pessoas têm sentimentos, têm atitudes, têm comportamentos que são baseados aí na psicologia. A gente vai entender a primeira ideia aí quando a gente fala de liderança informal. Liderança informal é alguém dentro daquela empresa que tem a característica de conseguir motivar ou desmotivar aqueles trabalhadores que estão em sua volta. E a gente percebeu também que ele pode fazer sanções, punições a quem não obedecer às ordens informais. Quais seriam essas sanções? Por exemplo, excluir do grupo, né? Então o cara faz um churrasco lá na casa dele, convida todos os funcionários, mas deixa um de fora, 2 de fora. Que isso? Pode ser uma sanção social. E Elton Maio vai trazer de importante dentro da experiência de Hawthorne que nós temos a necessidade de ser aceito socialmente. Nós temos a necessidade de que aquele grupo nos aceite como pessoa e de repente até goste de nós. Isso aí é o conceito que a gente vai chamar de homem social. É o homem que precisa ser aceito. Claro que algumas pessoas vão ter uma necessidade maior, outros vão ter uma necessidade menor, mas nós sabemos que todos nós temos essa necessidade. Olha lá, o homem é ao mesmo tempo guiado pelo sistema social e pelas demandas de ordem biológica. Olha lá, o homem tem então uma demanda biológica de ser aceito socialmente, de ser aceito dentro daquelas pessoas, né? Dentro daquele grupo de pessoas. Todos os homens possuem necessidade de segurança, afeto, aprovação social, prestígio e autorrealização. Essa aí são a revisão das ideias aí do
Elton Maio. Então, falando aí sobre a teoria estruturalista, lembrando aí da nossa revisão sobre a teoria, tá? Teoria estruturalista vai trazer duas formas, duas ideias para a palavra organização. Ela vai trazer a organização como função administrativa, o ato de organizar a empresa, de colocar as coisas nos seus devidos lugares. Se for pensar aí na sua vida pessoal, o ato aí de você organizar a cama, por exemplo, de se arrumar a sua cama. É aí o ato de organizar, ou função administrativa, ato de organizar. Nós temos a organização enquanto empresa, né? A teoria estruturalista vai dizer que organização pode ser uma empresa. A organização pode ser, né, uma empresa, pode ser uma instituição, como por exemplo os militares, pode ser uma escola. Desse modo, a organização é uma unidade social dentro da qual as pessoas alcançam relações estáveis entre si, o que facilita alcançar as metas, que é a Venato 2003, né? A teoria estruturalista, né, dentre aí dos seus vários conceitos, vai trazer aí uma nova ideia para o homem, né, para o trabalhador. Então nós vimos aí o homo econômicos, vimos aí o homo social e agora a gente vai ver o homem organizacional. O que é o homem organizacional? É uma figura presente dentro das organizações modernas, né? Ele é um sujeito, um trabalhador que vai ter uma flexibilidade, uma alta flexibilidade para o que a empresa determina. Então, o homem organizacional é um trabalhador, é alguém que está inserido dentro dessa organização e que é flexível a tudo que a empresa impõe. Sendo algo positivo ou negativo, ele é flexível aí a essas decisões. Ele tem uma grande tolerância às frustrações também, né? É alguém que consegue driblar a adversidade, que consegue aí, por mais que algo o chateie dentro da empresa, ele vai conseguir aí tolerar e passar por cima dessas adversidades, dessas dificuldades. E ele tem um permanente desejo de realização. Ele vai tentar se realizar, né? Vai desmarcar o acesso a posições dentro da organização. Esse acesso se apresenta social e materialmente na carreira. O homem organizacional é alguém que quer crescer dentro da empresa, que quer se realizar. É alguém que veste a camisa da empresa, é alguém que corre atrás. Esse é o homem organizacional. Então nós entendemos que, a princípio, pensava-se que o homem trabalhava só por dinheiro. Depois pensou-se que o homem trabalhava somente por aceitação social. E agora a gente vai ver um homem que, além de tudo isso, ele quer fazer parte da empresa, ele quer colaborar, ele quer se realizar. A gente vai dizer aí que nenhuma dessas teorias está totalmente errada, mas que elas vão se construindo, elas vão se adicionando uma à outra. E para fechar a teoria estruturalista, ela também vai dividir a empresa em três partes, tá? Ela vai dividir a empresa em nível institucional, que é o nível aí mais elevado da empresa, que tem aí a alta cúpula da empresa, o nível gerencial, que é um nível intermediário, e um nível técnico, que a gente pode também chamar ele de nível operacional, né? Onde são executadas as tarefas de fato. Aí são os níveis da organização. Próxima teoria. A teoria dos sistemas. A teoria geral dos sistemas foi criada aí em 1937 pelo nosso conhecido alemão biólogo Bertalanffy. Esse cara é o primeiro biólogo que vai falar algo aí sobre administração. Ele vai falar algo importantíssimo sobre a administração. Repare que esse autor ele já vai trazer aí a ênfase, recai sobre a relação entre os componentes formadores de um sistema em sua totalidade. E olha que interessante, ele vai comparar
o sistema de uma empresa, o sistema empresarial, com um sistema biológico. Por exemplo, o sistema respiratório. Perceba o seguinte, o sistema respiratório, imagine que você está com os seus 2 pulmões funcionando perfeitamente. Porém, você tem algo que obstrui a sua traqueia, impedindo que o ar passe. Você concorda comigo que de nada adianta eu ter 2 pulmões funcionando se alguma das partes, seja a traqueia ou seja as fossas nasais, não estejam funcionando? Se o ar não consegue chegar até o pulmão, nada vai funcionar, não importa se ele está bem ou não. Ele diz que assim funciona uma empresa, assim funciona uma instituição, assim funciona um país. A empresa, elas são várias partes de um todo. Ou seja, ela quer dizer o seguinte, que por mais que a empresa seja dividida em várias partes, se uma dessas partes não funcionar, com absoluta certeza vai comprometer o todo. Nós vimos isso de forma muito clara na última greve dos caminhoneiros que nós vimos no país. Né? A partir do momento que um setor logístico de um país para, todo o país parou. Ou seja, uma parte parou, o todo vai parar também. Então nós vamos dizer o quê? Que as partes, elas são interdependentes. Uma depende da outra. E precisa se relacionar muito bem para que o todo funcione muito bem. Próxima teoria, teoria do desenvolvimento organizacional. Olha lá o conceito. O conceito de organização é comportamentalista, ou seja, organização, igual que nós falamos anteriormente, organização é comportamento de pessoas. Pode ser apresentado como sistemas mecânicos, tá? Pertencentes a conceito tradicional de organização. É um sistema mecânico. Imagine lá você, um sistema de um carro, motor de um carro, né? Ele depende aí de uma série de fatores para fazer aí a sua combustão e você conseguir dirigir o seu carro. Mas nós temos também sistemas orgânicos, como o nosso corpo, por exemplo, né? Pertencentes à abordagem do desenvolvimento organizacional. Então, nós temos 2 tipos aí de empresas, segundo o Chiavenato 2003. Ele vai falar também sobre cultura organizacional. E aí sempre que eu vou falar para o meu aluno sobre cultura, eu lembro o meu aluno o que é cultura. Eu gosto de usar a palavra, quando a gente fala de cultura, eu gosto de usar a palavra costume. Cultura é costumes, costumes daquele povo. Existe cultura boa ou cultura ruim? Não, cultura é costume. Existe cultura melhor, cultura educada ou cultura deseducada? Também não, tá? Quando a gente fala de cultura, são costumes. E organizacional, nós estamos falando de organizações, nós estamos falando de empresa. Então eu posso traduzir dessa forma: costumes da empresa. Verdade que cada empresa tem os seus costumes particulares. Às vezes você trabalhou num determinado tipo de empresa em que o atendimento ao cliente era o ponto principal da empresa. E você foi para uma segunda empresa, concorrente daquela primeira, e você percebeu que o atendimento não é mais o principal. Você vai encontrar empresas que têm costumes peculiares, como por exemplo a rejeição à entrada de novatos, né? Pode ser pode ser uma das formas daquelas pessoas estabelecerem seus costumes. E cultura organizacional é algo que a gente pode pensar muito, né? É algo que tem muito estudo em cima, que nós podemos trabalhar de várias formas. Mas vamos lá aos nossos conceitos. A cultura organizacional não deve ser estática, não é. Afinal, as alterações ocorridas dentro de cada organização dependem das condições internas e externas a ela. Nós temos aí condições internas, coisas que vão ocorrer dentro da empresa, que nem sempre são corriqueiras, e nós temos fatores externos, que estão fora aí dos muros da empresa. De acordo com o Chiavenato 2003 também,
Cultura organizacional é a rotina que a organização exerce e é formada por crenças, olha lá, costumes, né? Crenças, valores, tradições, relacionamentos sociais, relacionamento entre as pessoas, específicos existentes dentro de cada companhia. Existe cultura organizacional igual entre uma empresa e outra? Não. Toda cultura ela é diferente. Pode ser uma cultura parecida, mas igual nunca é. Porque vai depender dos fatores internos das pessoas que trabalharam naquela organização e dos fatores externos da onde aquela organização está inserida. No capítulo 12 nós vamos ver a ética na administração e responsabilidade social do administrador, né? E aqui a gente vai fazer um ponto importante da nossa disciplina, que é a diferença entre ética e moral. Olha lá, moral. Vamos para a definição. Conjunto de preceitos e normas que a generalidade dos indivíduos de uma comunidade aceitam como adequados ou válidos. Olha lá, aí eu lembro aquele caso clássico, né, da novela, a Laura Cardoso falando ali, em nome da moral e dos bons costumes. Isso é para a gente conseguir gravar esse conceito, né? E olha lá mais a definição que o professor colocou embaixo. A sociedade diz que é a coisa certa a fazer. Então, perceba uma situação, qualquer que seja ela, e imagine você se a grande maioria das pessoas aprova ou desaprova aquela situação. Imagine você algo que, prejudicando ou não outras pessoas, a sociedade entende como certa, ou a sociedade entende como errado. Nós vamos, a moral ela vai mudando conforme a atitude. Se nós fôssemos olhar 10, 20 anos atrás, por exemplo, uma mãe que tinha um filho solteira, era algo não aceito, era imoral dentro aí dos costumes, das normas que a generalidade, que a maioria das pessoas entendia como correto, né? Embora ela não fizesse mal para ninguém com o seu ato, mas ainda assim as pessoas acreditavam que não era correto. Imoral. A sociedade diz que é a coisa errada a fazer. Moral. Se é moral, a sociedade diz que é certo a fazer. Muito bem. E ética? Olha lá a ética. A divisão entre aí o que é certo e o que é errado. Modo de ser, né? O modo da pessoa ser versus o caráter, que nós vamos chamar de caráter. Olha lá a definição. A reflexão teórica sobre as razões, o porquê de considerarmos válidos, bons e justos os costumes e as normas da comunidade ou grupo social. Então, a ética é quando nós paramos a nos refletir se aquilo faz bem para aquela sociedade ou não. Olha lá, você vai pensar em qual é a coisa certa a fazer. Nós temos vários pensamentos que nós podemos ver, né? Algo que é imoral pode não ser antiético. Se você for pensar em várias situações, você vai olhar que algumas coisas que a sociedade entende como errado, não de fato fazem mal para o outro. Nós vamos ver também situações que são antiéticas e são imorais, como por exemplo a corrupção. A corrupção a gente pode falar que é antiético e pode falar que é imoral também. Muito bem, ética e responsabilidade social. Essas três palavrinhas que o professor apresenta a vocês são três palavrinhas que facilmente nós confundimos nas nossas relações. Olha lá, ação social, responsabilidade social e sustentabilidade. Vamos entender as diferenças dessas três palavrinhas aí, ok? Responsabilidade social. Responsabilidade social tem a ver com todas essas palavrinhas aqui, né? Diálogo, ética, experiência, cultura, união, troca, respeito, trabalho, tolerância. Responsabilidade social
trabalha com a gestão dos impactos ambientais, econômicos e sociais provocados por decisões estratégicas e também com as práticas de negócios e as de processos operacionais. Responsabilidade social é algo a longo prazo. É uma empresa que toma uma ação ou uma pessoa que toma uma ação que vai impactar aquela sociedade como um todo, que vai trazer benefícios a longo prazo. É fácil a gente imaginar uma ação de responsabilidade social quando uma empresa investe, por exemplo, numa escola. Como nós poderíamos calcular a quantidade de bem que uma escola pode trazer para uma sociedade? É algo quase que incalculável, né? Nós vamos trazer benefício por muitos e muitos anos. Talvez a escola feche e seus benefícios não acabem, porque aonde investimos em pessoas, nós estamos trabalhando em desenvolvimento das mesmas, né? Muito bem, responsabilidade social. E ação social? Ação social é algo isolado. Vamos olhar? É relevante e seu foco de ação está fora da empresa. Não apresenta alcance para influenciar a comunidade empresarial a outro tipo de contribuição. Ação social é algo isolado. É quando eu entrego, por exemplo, uma cesta básica para uma família, ou quando eu dou um cobertor para um andarilho, ou é quando eu posso olhar aí uma situação feita, uma ação social feita, por exemplo, quando a chuva destrói a casa de algumas pessoas e essas pessoas são abrigadas em um lugar. Ação social. Perceba que a ação social é importante. A ação social também vai fazer bem para aquelas pessoas. Mas aqui a gente tem uma divisão clara das ideias quando a gente olha que a ação social é dar o peixe e a responsabilidade social é ensinar a pescar. Muito bem, responsabilidade social e ação social. E sustentabilidade? Sustentabilidade está amparada nesse tripé aí que nós vamos chamar social, econômico e ambiental. Para acontecer a sustentabilidade, tem que ter envolvido esses 3 pontos. Eu preciso fazer alguma ação que vai melhorar o meio ambiente, que vai melhorar o social, que vai melhorar a relação entre as pessoas e que vai melhorar a economia também. Então perceba, por exemplo, e uma das várias empresas aí que ajudam a responsabilidade social, a sustentabilidade, ela vai ser algo economicamente viável. Pode ser que traga lucro, tá? Mas ela precisa também desenvolver aquela sociedade. Ela precisa levar algo de bom para o costume daquelas pessoas. E precisa também proteger o meio ambiente. Nós temos uma definição aí de primeiro, segundo e terceiro setor. E aí nós vamos entender bem cada uma dessas partes. Primeiro setor é o Estado, né? A providência aí maior, né? O governo federal, estadual, municipal, vereadores, né? Todo o Estado está envolvido no primeiro setor. Segundo setor, nós temos aí as empresas, os comerciantes que nós vemos, as empresas, as instituições privadas. E o terceiro setor, que é o objetivo aí do nosso estudo. Terceiro setor são os exemplos das instituições, ONGs, instituições religiosas, clubes de serviços, entidades beneficentes, centros sociais, organizações de voluntários. Perceba o seguinte, num sistema capitalista, nós temos o governo que vai regulamentar algumas coisas aí para a sociedade. Nós temos o segundo setor das empresas privadas, que vão oferecer uma série de serviços, mas que tem o objetivo último de lucro. E nós temos aí o terceiro setor que vai fazer o que falta desse primeiro e segundo setor. Corresponde às instituições com preocupações e práticas sociais. É alguém que vai ajudar, são empresas que vão ajudar a desenvolver a sociedade. Gera bens e serviços de caráter público. Não tem fins lucrativos. E entenda bem, né? Uma empresa
do terceiro setor, ela pode sim ter lucro, mas lucro é diferente de fins lucrativos. O lucro vai ser para ela se reinventar, o lucro vai ser revertido nela mesma. Você não vai ter sócios que tenham o objetivo que essa empresa cresça unicamente com a ideia de exploração do capital, exploração financeira. Congrega pessoas idealistas. Normalmente o perfil de assistente social é voltado aí para empresas do terceiro setor. Autogestão. Autogestão é a prática econômica de trabalhadores como donos das ferramentas e equipamentos de produção. É também a organização do trabalho sem a existência dos patrões. Autogestão é um grupo de pessoas que vão se juntar de forma cooperada para um benefício onde você não tem a figura de um líder. Cooperativa é um ótimo exemplo disso, né? A cooperativa são pessoas que se juntam fazendo todos a mesma função e se autogerem, né? Há uma autogestão aí. Então não tem a figura do patrão. Desse modo, todas as decisões, planejamento e execução de projetos ficam a critério e controle dos trabalhadores. Sétimo capítulo vai falar aí sobre o controle social. O que é o controle social? São as formas e ferramentas que o governo vai se utilizar para controlar socialmente o nosso Estado, a nossa sociedade. Né? E por que deve haver controle? Vamos entender por que deve haver controle. Porque vai proteger os ativos da organização. Informações para a correção de políticas públicas. Promover uma melhor combinação de esforços. Né? Como é importante, como o Brasil é deficiente de combinação de esforços. Levar a organização a atingir os fins que justificam a sua existência. Por que aquela empresa existe? Por que o posto de saúde existe? Muitas vezes as próprias instituições, no malabarismo aí da sua administração, acabam se perdendo, né? E o controle social vai tentar ajudar a se resgatar. Utilização racional dos dos recursos disponíveis. E quais são os instrumentos para esse controle? Nós vamos citar alguns deles, né? Então, plano plurianual, né? Apresenta as diretrizes e objetivos, né, das despesas e capitais da administração pública. Lei de diretrizes orçamentárias, vai desenvolver aí o poder legislativo, pode aprová-lo com ou sem emendas, né, antes da proposta orçamentária. E a lei orçamentária anual, elaborada segundo as técnicas do orçamento-programa. São 3 formas de lei que o presidente da República, os governadores, vão lançar para dizer aonde que vão investir o dinheiro público. E além dessas 3 principais, nós vamos encontrar as licitações. Licitação também é uma forma de controle social. Por quê? É um instrumento que vai ajudar aí que o governante não compre simplesmente da empresa que ele achar mais favorável, ou que não se favoreça de forma pessoal alguma empresa de parentes ou amigos que seja. Olha lá, um instrumento importante de controle é a Lei de Licitações. A Constituição Federal de 88 estabelece que obras, serviços, compras e alienações fossem contratados mediante processo de licitação pública. Então nós vamos juntar 3, 4, 5 empresas que possam fornecer aquele serviço e vamos fazer uma comparação das melhores oportunidades, das melhores objetivos, dos melhores produtos a serem oferecidos aos estados. Muito bem, esse é a resumo aí da nossa disciplina de administração e planejamento social. Aqui nós não tivemos o objetivo de ver a apostila toda, mesmo porque não seria possível
o vídeo até já ficou extenso, mas nós temos o objetivo principal de clarear algumas ideias a você, aluno, que está tentando aí estudar, que está criando aí mecanismos para o estudo da apostila, que é a base principal da disciplina. Lembro você que é importante ler a apostila, né? Não é possível a gente fazer esse estudo sem a leitura completa da apostila. Mas aqui tem os pontos principais. Espero ter ajudado você, desejo a você uma boa prova. Quero já me colocar desde já à disposição de você, aluno, tanto para tirar dúvidas, como posteriormente, se nos próximos semestres não nos encontrarmos, me colocar à disposição para ajudar no que for possível. E agradeço mais uma vez a oportunidade e a sua paciência de ter assistido a esse vídeo até o final. Muito obrigado, boa noite!